pescador. Pascoal, agora voltando aos assuntos sérios, voltando... Olha, Os caras pegaram um contrapé em vez. Bom, essa Anaconda, tem o enredo, tem tudo a ver, né, Anaconda? Mas olha, Corinthians, Pascoal. Senhor. Fábio Carille. Olha, também não aguento um ouvinte. Fala aí. Mas quando é que vai fechar esse olha cara? Olha aqui, o Fábio Carille, você vai ouvir. Abel no Flamengo, eleição do Flamengo. Não tem ele. Eleição do Flamengo, que eu me conheço por gente, o Paiva Neto fala. Ele tá voltando. Você nunca falou nada. Agora, o Carille tá falando 2 meses. Aqui você tá enchendo o saco. Você fecha. Não voltou ainda? O Fábio Prado recebe até hoje boleto da LBV por causa do Helicoíno, daquela história. Todo fim de ano. Pô, por falar em boleto, o Pipinho acabou de pagar o boleto dele. Acabou. Não é boleto, não. Carnezão, velho. Bom, Pascoal, e o Carille? Mas tem um que vai pagar. Agora que vai Carille! Carille! Na minha visão, o Carille pode ser que venha, mas pode ser que também não. Puxa vida. É hoje, hein? Vai, Pascoal! Bom, na minha visão, o Carille foi o mais ético possível em toda essa situação aí. Ele quis... Moro não consegue se controlar ali, ó. Mas vai dar certo ou não vai? A vida dele. Olha lá, pode ser que sim, pode ser que não. Quer falar? Negócio hoje seguinte, eu acho tá todo mundo que tá enrolado. Hoje tá todo mundo falando, ele acertou. Hoje tá enrolado. Vou dizer agora pra vocês de novo. Fábio Carille não acertou com o Corinthians ainda. Mas já recebeu a proposta? Não. Recebeu. Mandaram pelo correio? Recebeu. Tá uma negociação. O clube árabe lá não é tão simples quanto eu falei, vai pagar multa e vai sair. Eu falei. Nos destaques da rodada desse fim de semana lá, tá lá o Fábio Carille. O que a pessoa falou pra mim é uma pessoa falou pra mim o seguinte, ele vem, só que não vai ser tão fácil assim. Uma outra pessoa falou pra mim, está difícil. Não, ele então esse negócio que os caras falaram, ele já acertou. Não acertou. Não acertou, não. Não acertou. Primeiro porque isso é uma informação. O príncipe... Não, porque tem muita notícia rolando hoje que ele já teria acertado, que ele já pediu Maxi Lopes ou Leandro Damião, que ele chega dia 15 de dezembro no Brasil. Informação que eu tenho é que isso não procede nada. A informação que eu tenho, não tem plano B. O pessoal que está lá é o seguinte, eles devem fazer pelo menos mais 2 jogos. Um nessa sexta e o outro na outra quinta. Ixi, então vai demorar. Olha lá, porque isso é o destaque dele nesse fim de semana lá, o destaque da rodada. Porque eles precisavam ter feito a sacanagem que fizeram ali embaixo? De escrever aquilo? Palmeiras não tem mundial. Pra que isso? Pra que isso? O Palmeiras não tem nada a ver com isso. Pra que isso numa postagem? Estamos a 5 minutos. Na Arábia. Você é um baita anti, velho. Estamos a 5 minutos. Os caras não conseguem. É só zoeira. Você pode dar informação? Mas eles estão zoando. Se imponha. O que eu tenho de informação... Eles não. Ele que falou. Ele. Esse rapazinho aí, esse senhor aqui, ó. Não vai dar meu telefone pra ninguém. Não. Tem hora que eu tenho vontade. Aqui tá escrito ali, tá. Eu vou falar um negócio pra você, tem hora que eu tenho vontade, mas vai, Pascoal! Aqui é o seguinte, a informação que eu tenho é que eles devem fazer pelo menos 2 jogos. E o príncipe conversando não só com o Carille, mas com todos lá... Palmeiras tem mundial? Como? O príncipe não. Para, Flavinho! Não pode falar nada. Deixa dar informação. Disse não entender porque eles querem voltar. O príncipe disse, eu não entendo porque vocês querem voltar. Por que vieram? Falta isso, né? Por que vieram, então? Concorda que falta a estrutura física que eles esperavam, que ele prometeu construir, até agora não começou a construção? Quanto tempo ele trabalhou no Corinthians? Quem? O Carille. 9 anos. Não, 11 anos no total. 11 anos. O primeiro ano que ele trabalhou no Corinthians, o Corinthians tinha estrutura? Não, tinha container pra fazer. Container para os caras tomar banho. Chegou com o Mano, não. Depois foi fazendo. Depois foi sendo feito. Isso provavelmente o príncipe vai fazer. O sheik, seja lá quem for. Na minha visão, isso pesa minimamente. O príncipe até disse a eles, o que eu tenho de informação, fiquem até o meio do ano, fiquem até o meio do ano para terminar essa primeira fase do campeonato. Isso não será feito, eles disseram que não tem condições, que eles têm que voltar agora, pagando a liberação que tem que pagar. O príncipe não entende porque eles têm que voltar, porque o príncipe se apoiou neles, o time é quarto colocado no campeonato. Está se sentindo sacaneado. Está se sentindo prejudicado. Está se sentindo prejudicado. E não entende porque o pessoal que está lá quer voltar para o Brasil. Só que a informação que eu tenho é a seguinte, se fosse um outro time, haveria um outro pensamento, poderia se deixar um pouco mais para diante e não aceitaria algo, mas como é o Corinthians,
isso abala todos que estão lá, por ser um pedido do Corinthians, por ser o Corinthians, por voltar ao Corinthians. O sentimento que eles têm com o Corinthians de ter a conquista, as conquistas que foram feitas, o trabalho que foi realizado. Isso pesou e vai pesar na hora do acerto. A proposta está lá, o Carille já sabe o que tem de proposta, mas ainda não definiu a situação. Na informação que eu recebi, eles devem fazer 2 jogos, sexta e quinta, e aí depois a solução poderá ser dada... Sexta agora e quinta na semana que vem. Pelo menos mais 2 jogos. Mas eu acho que o principal, Pascoal, independente desses 2 jogos que ele fique lá, e ele vai ficar de fato para cumprir aí pelo menos essa determinação do Sheik... Não sei se são as mesmas informações que você tem, alguma coisa parecida. Exatamente. Mas é o que eu recebi de informação. Exatamente isso também. Mas eu acho que o ponto X da questão é o Corinthians depositar a multa. O valor da multa lá para... Tem que depositar na conta do Carille. Não, ok, mas independente de depositar na conta do clube, do Carille, é o Corinthians... E quanto é essa multa? Esse valor é 700 mil dólares. 2 milhões... Eu já li 750 mil. São 2 milhões e 600 Então, quase a partir do momento que o Corinthians ele se desprender desse valor, pagar a rescisão contratual do Carille, Pascoal, o acordo está fechado. Independente dele chegar no dia 15, no dia 30, em janeiro, enfim. O Corinthians... O acordo paralelo tá difícil, na conta do Carille, acabou. Então o que está difícil? Não está difícil, porque agora, Flavinho, o Corinthians ele apresentou uma proposta. O empresário já sabe o quanto o Carille tem. O Carille já deve saber quanto que também é. Possivelmente deve vir uma contraproposta. Porque ninguém aceita de primeira, olha, beleza, é isso, ok. Você sempre oferece para tentar arrancar um tinguá a mais. Sempre pode acontecer essa situação. Tá na cara que o Corinthians ele já deve ter oferecido muito próximo do que ele já pode pagar para o Carille. E agora o empresário ele vem na função de empresário tentar valorizar o seu cliente e falar, opa, aqui está baixo, quero tanto. E aí depois você alinha e mas então, mas por que tem essa informação que está difícil, Benja? A informação que eu tenho é que está difícil, que não está tão simples, que não era só... Você tem 2 informações. Uma que está difícil e a outra que ele virá. Sim, o Corinthians trabalha, o Corinthians hoje não tem plano B. Tem plano B. O Corinthians trabalha com o nome do Carille. Com a certeza hoje, que o Carille virá. O Corinthians tem a certeza que o Carille virá. Porém, não está tão fácil ou quanto eles imaginavam. Isso que o Mano fala, pegar a grana, depositar... Não, mas o que está difícil? O Carille está pedindo mais? Porque não é só isso. Ainda não consegui descobrir o motivo, mas não é só isso. Porque eu tinha informação que pagou a multa, vou embora. Isso. Não é. Aí seria fácil. Não é. Não, mas, ô Beija, é o que eu acabei de falar. Pode haver, por parte do empresário do Carille, uma contraproposta. O Corinthians ofereceu X. Não, mas não é só o Carille. Ele pode chegar lá e falar, quero Y. Não, mas não é só o Carille. Tem também alguma coisa lá na Arábia. Não está só nisso. A partir do momento que você paga uma multa rescisória de um contrato, você está livre. Bom, então, eu estou te falando que eu falei com as pessoas e as pessoas falaram para mim. Precisa ver o que tem ainda embrulhado. A informação veio. Não está tão simples assim. Eu sei que o príncipe disse a eles para ficar mais 6 meses. Uma pessoa que eu falei para mim ligada ao Carille, esse falou, olha, eu não tenho certeza que vem, não. Uma pessoa ligada ao Corinthians falou, ele vem. A informação que eu tenho é que está 99,9,9 agora fechado. Tá bom. Então, vamos na tua e eu não vou na minha. Não, você tem a sua informação, mas a minha é que já está praticamente encaminhado e praticamente fechado. O Carille será técnico do Corinthians. Não, eu não falei que ele não será. Que está 99,9 não está. Mas com relação aí ao que você disse que pode emperrar, seria uma questão aí burocrática envolvendo o contrato ou seria algo sentimental? Eu estou te falando, o Corinthians não acha que vai emperrar. Não, com relação à contraparte. O Corinthians só falou assim, não é tão simples, mas eles não acreditam que vai emperrar. Será que o Sheik é capaz de convencê-lo a ficar? Então, o que eu estou perguntando é com relação, por exemplo, ao contrato, pode ser alguma coisa amarrada dentro do contrato ou pode ser algo afetivo? Diante de tudo que a gente conversou aqui, o Carille numa dessa falou, pô, o cara acreditou no meu trabalho, estou deixando o time na mão. Em termos disso aí, do lado emocional, se pesar só o lado emocional, o Carille volta amanhã. Então ele não tem vínculo nem apego. Emocional nenhum. Agora, ele está bem, o time está bem, os árabes lá estão felizes da vida com ele, entendeu? Um time que subiu, eles juntaram um time, eles não tinham um time. Isso para mim eu leio como dinheiro. Eu vou para você. O que os árabes acham é o seguinte, ele conseguiu fazer tudo isso nesse prazo mínimo de trabalho lá. Ele está há quanto tempo lá, mano? 6? Nem isso? 6 meses. 6 meses agora. 5 meses, 6 meses. Meio ano. Não, fez 6 meses agora. Tem 6 meses. Eles conseguiram montar uma estrutura de time, dar uma cara pro time. O time ganhou agora do Al Nassr, que é um dos principais clubes. Está ali numa situação confortável pro time que tinha como meta não ser rebaixado.
E os árabes não... Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Ficam vivendo esses dramas. Para que vai tirar um cara que está dando certo? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Nós dissemos aqui, em algumas ocasiões, que no passado você chegava na Arábia, você deixava lá o passaporte com o sheik, e o mano até brinca, né? Que virava mousepad do sheik. E que hoje em dia isso não tem mais. Será que não tem mesmo? Não tem isso. Na Arábia Saudita? A FIFA na Arábia Saudita. Caras, na Arábia Saudita, eu, sinceramente, eu tenho dúvidas. Eu acho que tem que ainda mais um país como a Arábia Saudita. Tem que ter muito jeito, entendeu? Flavinho. Não, que é um país muito fechado, tem razão. Mas tem mudou muita articulação para poder... Mudou. A própria FIFA ela já disse que haveriam sanções em caso de algum descumprimento de contratos. E isso os times estão levando muito a sério. Mas vai ter uma Copa do Mundo lá, né, ao país não em si. Querem A cultura ali é uma cultura muito fechada. É muito fechada. O estrangeiro ele sente demais a cultura E outra local. coisa, o país é dirigido a mão de ferro lá pelo... É uma ditadura. É uma ditadura. É uma família. É uma monarquia. É uma monarquia que... Acusação de assassinato de jornalistas e tudo mais. É uma ditadura... Dura. Que é tolerada pelo resto do mundo, porque os caras têm petróleo. Exatamente. Então, ninguém fala nada da Arábia Saudita. A gente precisa ver essa questão. Mas existem hoje... a velocidade com que as informações circulam hoje, existem mecanismos hoje envolvendo a própria FIFA, tratados internacionais. Acho que essa coisa de passaporte entrou pro folclore. Entendeu? Acho que isso não acontece mais. Ninguém iria pra lá. Eu tô levantando aqui, porque... o que eu acho que o cara impede o Corinthians de pagar a multa e ele voltar. Então, se for só isso, é fácil. Isso. Às vezes o cara deu um adiantamento pro Carilli de não sei o quê. Não, mas deu 30%. Então, aí ele vai... Teve de luvas. E aí ele precisa devolver? Aí pode ser que isso tenha dificultado alguma coisa. Não, mas se ele já gastou uma parte, se não gastou... Sei lá, não sei. Se ele assinou um contrato de 3 anos, recebeu 30% adiantado, significa o quê? Que ele tem que ficar até o final em um ano de trabalho. Pelo menos. Aí, ou então devolve dinheiro. Mas vai ver que ele pegou o dinheiro e comprou uma casa, 2 apartamentos, não sei o que o cara faz com o dinheiro dele, mas aí precisa... Pode ser. Entendeu? Não sei. Pode haver algum dificultador aí nessa história. Mas a intenção dele de voltar, pelo jeito, existe. Tá muito claro. Mas ele vem fazendo um bom trabalho, pelo que a gente deu pra ler ali na hora. É um bom treinador. É só colocar de volta lá que eu leio de novo. E a imagem lá dos destaques da rodada. Então isso, não pode mais brincar. Não, o Corinthians agora não pode. O Corinthians não pode brincar. Então eu acho que o árabe vai tentar convencer o Carilli Ele faz cara feia, você pipoca? Eu não falei isso, cara feia nenhuma. Cara feia, você pipocou? Mas eu não fiz cara feia. Aqui toda vez que vai falar do Corinthians, sou Flávio Gomes, ele podia tudo, zoa tudo. E aí a gente quer dar informação, não pode. Olha lá, tá vendo? O que está escrito ali? Ali, eu não entendo nada, é muito difícil. Auxiliar campeão mundial pelo Corinthians, entre parênteses. O Palmeiras não tem, fecha parênteses. Por que você pega no pé do Palmeiras? Fábio Carilli... O Palmeiras acabou de ser campeão brasileiro e você, ao invés de exaltar o título brasileiro do Palmeiras... Eu exalto, eu acho que foi um grande título, foi muito importante. Não, você fala com o desdém do brasileiro. Não falo com o desdém. Fala assim. O campeonato foi ruim, foi o pior média de gols da história do Campeonato Brasileiro, hein? Foi. Tem um lado positivo também, que foi... Não, a melhor média foi boa, mas a pontuação do Palmeiras foi alta. Acho que foi a maior de todas. Não sei. Foi maior que a do Corinthians no ano passado. Então. Não foi um recorde de pontos, acho que não foi. Não foi recorde de pontos, mas enfim. O Flamengo terminou o segundo turno, foi o recorde de pontos. O Flamengo termina como vice-campeão com 72 pontos. Sim. É a maior pontuação. Junto com o Grêmio e com o Atlético, mas ele tem mais vitórias. Com 20 times não é o recorde? De pontos? Eu não tenho porque a gente lembra que na transição para pontos corridos a gente chegou a ter... Teve campeonato com 24 pontos. Sim, mas acho que não. Vou dar uma olhada. O Cruzeiro fez 100 pontos, não fez? Sim, mas eram 24. Sim. Agora, eu acho que com 20 times, eu acho que é a melhor campanha. Dá uma olhadinha, eu não sei, eu não lembro. 30 pontos. Não sei nem onde procurar isso. Tá, mas a gente tá falando... Mas do Carilli. Então, eu acho que assim, pode haver alguma tentativa do time árabe, do Sheik, de seduzi-lo, convencê-lo a ficar lá, pô. Cara, você veio aqui, cara, tá fazendo um trabalho legal, você tem tudo que você pediu, nós estamos construindo não sei o quê, pô, sabe qual é? E aí pode ser que isso toque, e pode ser que ele tenha que devolver algum dinheiro, que eu não sei se ele ainda tem, se gastou. Por isso que o Menja deve ter essa informação que não está tão fácil assim, pode ser isso. Agora, tem gente cravando que ele já está até montando o time, pedindo jogador.
Não, ok. Eu não tenho essa informação. Honestamente, eu não tenho. E ele pediu os jogadores, eu não tenho essa informação. Tá todo mundo falando, não, ele já está montando o time. Não tenho essa informação. Mas seja como for, o Corinthians precisa começar a montar um time mesmo, né? O Corinthians está montando. Apresentou 2 jogadores. É, o Mosquito e o... Não, são 4 já. Ontem apresentou o Richard o centroavante. Tá fazendo o Richard já passou no exame médico. Vai ser apresentado amanhã, talvez. E o centroavante que veio da Ponte Preta, o André Luiz. Você não viu o que ele falou? Não. Mas o André Luiz é lado de campo também, né, Pascoal? Ele não é muito centroavante. Não. Apresentou o Mosquito já? O Mosquito já tá lá. Já tá lá, já tá treinando. E o Borrachudo? E o Michel Macedo, são os 4 hoje, do Corinthians. Agora, o Corinthians tem que resolver isso rápido, porque daqui a pouco também fica sem treinador, vai que ele não vem. Mas eu repito, mas nem tem que resolver. Se eu fosse apostar, que ele fique lá, mas se eu fosse apostar, se alguém falar pra mim, caso uma grana, eu caso que ele vem. Eu aposto que ele vem. Eu também aposto que ele vem. Se o Corinthians seguro disso, só que vai custar, acho que um pouco mais caro do que estava pensando. Vai ter a coisa está muito bem encaminhada. Se não tem plano B, se o Corinthians já está tranquilo em relação a 2019. Que ele será o treinador. Eu acho que a coisa está bem encaminhada. O Corinthians se só tá não trouxe o Carille ainda, sabe por quê? Porque o Corinthians é pão duro. O Corinthians ele está tentando barganhar ao máximo o preço que ele vai pagar. Não tem dinheiro. Com relação à multa, o Flavinho. A multa não tem que discutir. A primeira hipótese, o Corinthians pegou e falou, tenta aí um acordo. Óbvio que o time falou, bacana, se não chuviscar, não sai. Segunda alternativa do Corinthians, vou colocar jogadores para compor o valor aí e oferecer para o Sheik. O Sheik olhou lá o que tem ali e falou, amigão, eu não sou trouxa. Terceira possibilidade, ele deu escrito Jonathan. Pagamento da multa. É isso. Com relação ao salário do Carille, o Corinthians ofereceu um percentual ali e falou, o que eu posso pagar é isso. É natural, Flavinho, que a outra parte faça uma contraproposta. Quem não faz isso numa negociação? Você vai vender um carro, o cara fala, custa tanto. O cara fala, ofereço tanto. Aí você fala, aí tá muito baixo. Você alinha. Então é uma questão aí de negociar e conversar. Isso está muito próximo do desfecho. Tá na cara que o Carille quer voltar, o Corinthians quer contratá-lo. E é a situação quando os dois querem, Pascoal. Possivelmente nasce a criança. Isso vai acontecer nos próximos dias. Mas tem um amante no meio da parada aí que é o time lá, né? Não, tem o marido, na verdade. O amante é o Corinthians nessa história, né? Pois é. O Corinthians é aquele eterno amor, Flavinho. Sim. Por um eterno amor você cruza oceanos. Faz qualquer coisa. Você abdica da riqueza. Sim. Você já não fez isso? Ou não. Você tem uma pedra no lugar do coração. Eu tenho uma televisão aqui. Opa, falou que tem televisão ali pra doar. Não tem pra doar nada, não. Não? E com relação aos reforços, Pascoal? Mas então, se o Corinthians está considerando que o Carille vem mesmo e tem essa convicção, eu não duvido que esteja montando o time, eu não sei, mas que tenha pelo menos consultado o Carille. Escuta, e aí, vamos poder começar a trabalhar, porque tem que trabalhar logo, né, Pascoal? Que ontem eles fizeram lá... Tá meio atrasado até. Eu não acho que esteja acontecendo isso ainda. Acho que não? Você não me perguntou isso? Não, de jeito nenhum. Caso você venha aqui, o que você acha? Nada, imagina. Isso não é discutido assim. E aí, o que você acha? Eu não sei. Nós estamos falando com o Sassá, com o Thiago Neves, nós já trouxemos esses jogadores aqui, e aí? Ele vai dizer, poxa, vocês trouxeram uns caras que pra mim não interessam, eu prefiro outros. Mas aí isso aí não foi feito porque não tem contrato com o Corinthians. Fechou já? Não é obrigação. O Cruzeiro quer mais dinheiro do que o Corinthians ofereceu, Pascoal. Por quê? Por mais que o Sassá seja hoje a quarta opção para a posição de centroavante, que você vai ter lá o ano que vem, o Fred 100% é ele o titular. O reserva imediato é o Barcos. E o terceiro jogador para aquela posição é o Raniel. O Sassá seria a quarta opção. Isso se não falar do Rafael Sobis. Eu, se fosse o Cruzeiro, manteria os dois. O Rafael Sobis não permanece. Então, o Sassá seria a quarta opção. Para um lugar que você tem aí um time, o Flavinho, muito forte, e o Cruzeiro ele não costuma fazer o que o Palmeiras faz, o Cruzeiro ele tem um time titular que disputa todas as competições. O Mano Menezes ele não tem 2 times. Ele vai lá e coloca todo mundo para jogar. Em algum momento ele tira aquele jogador que está cansado, Pascoal, mas a base é preservada. Ele não tira um time inteiro, como o Filipão fez. Então, a situação do Sassá lá é praticamente de banco eterno. Você acha que o Sassá ele entra no lugar ali, por exemplo, do Barcos? Eu acho que a experiência que foi feita no Palmeiras, ela pode ser replicada e pode mudar o próprio Cruzeiro. E aí vale a pena ter, entendeu? Dois times. Não, mas aí é 4 centroavantes. O Sassá não joga só de... Não joga. O Sassá joga aberto. Mas é que tá. E o Sassá sempre que entra, o jogador é um bom reserva. O Robinho, na outra ponta você tem o Arrascaeta. Não é pra jogar desse jeito. Não é pra jogar desse jeito. Ele pode jogar junto com o atacante. Pode jogar com o atacante por dentro. Que o Cruzeiro joga. Não, o Cruzeiro, porque quem faz isso aí é o Thiago Neves. Quem faz é o Thiago Neves. É o centroavante, o Thiago Neves e 2 linhas de 4. Ele vai jogar muita competição. O Mano nem para me ajudar. O Corinthians foi campeão brasileiro em 2015 com 81 pontos. Um a mais. Um a mais que o Palmeiras. Então esse recorde aí é do Corinthians.
Com 81 pontos. É, Coringão. Vai, Corinthians! Coringão é até na baixa, hein, Pascoal? Até na baixa. Até na baixa, fazendo história. Mas o negócio é o seguinte... Pascoal, vai ter 28 jogadores Pascoal, voltando de o empréstimo. Mauri Lima volta ou não volta? Volta? Não volta, Pascoal. Volta. Não volta. Vai na minha, Pascoal. Eu já perguntei... A informação que eu tenho é que não. Que é o único que Pascoal. fica. Eu te falei ontem, você não acreditou em mim. Ele vai ficar sozinho? Ele vai ficar sozinho na Arábia? O que me disseram é o seguinte, tinha umas coisas para acertar, mas já Acertaram? acertou. Depois eu tiro aqui. Eu continuo tinha umas bancando... coisas para acertar, mas já acertou. Continuo bancando quem? que Com não o Cássio volta. É o único da comissão antiga que não volta. É o único que não voltará, Pascoal. Ele é o treinador de goleiros, é isso? É certeza, Pascoal, ele não volta. É o único da comissão que trabalhou com o Carille que infelizmente não volta, porque é um grande profissional. É um cara aí que fez história dentro do Corinthians, ele inclusive chegou já em 2008. Mas por quê? Imposição do Cássio, alguma coisa assim? Então, Sormani, é difícil a gente falar a respeito aí de uma situação que a gente não está vivendo. Mas ele tinha aí uma certa desavença com o Andrés e é isso que pesou bastante. Mas se os goleiros do time também fizessem uma pressão para que ele voltasse, poderiam contornar a situação. Claro. Eu não sei se houve de fato esse apoio por parte do grupo para que o Mauri voltasse. Mas é um cara, a informação que eu tenho é essa, de que ele não volta. É o único da comissão que fez parte durante algum tempo aí com o Carille, trabalhando no Corinthians, que não voltaria. Permanece o atual preparador de goleiros. Bom, a informação que eu tenho aqui, perguntei para uma pessoa e ela me disse o seguinte, que realmente tiveram problemas, mas já está acertado. Mas agora vamos aguardar. A minha informação bate com a do Mano, que ele não vem. Não volta. Que é o único da comissão técnica que fica na Arábia, ele. Eu não sei se o Carille voltaria sem o cara, né? Ele levou o cara pra lá e voltar sem é duro, hein? Mas parece também que não sei se ele quer voltar. Faz o menor sentido o cara ficar, entendeu? Peraí, não, mas não sei, parece que eu não sei se ele quer voltar. Parece que é o interesse dele ficar lá também. Bom, aí eu Imagina, assume lá um técnico italiano. Tá lá o Mauri Lima para ser o treinador de goleiros. Se for, ele pode até voltar, mas pode até não ir pro Corinthians. Mas eu não acredito que ele vai ficar lá, não. É muito esquisito, né? Também acho. Eu não assume acho lá um técnico argentino. Assume um técnico polonês. Porque o cara, quando vai pra lá, ele já leva uma comissão. Claro, o cara que tá chegando num país diferente, com uma língua diferente, ele já leva a equipe dele. Já leva uma equipe pronta. E hoje o contrato do Gustavo já tá no bid. Não, é só devolver. Mas já está no Corinthians. Já está. Devolveu o empréstimo, já entra no bid. Então tá resolvido a questão do centroavante. Olá. Gustavo Henrique da Silva Souza. Contrato definido, data do início 24 de 16, nascimento 29 de março de 94, data de publicação 4 de dezembro de 2018, 00000 Corinthians. Mas ele volta com uma expectativa, Benja, maior do que quando ele saiu. Quando ele saiu, a torcida do Corinthians não podia vê-lo pintado de ouro. Ele termina o ano como artilheiro. Ele termina o ano como o jogador que mais marcou gols aí, juntando as duas divisões. 2 não, 3, 4 do futebol brasileiro. Ele é artilheiro do país, hein? Foi o cara que mais fez gols. Então é uma situação, Flavinho, que pode servir também. Na série B, que não é tão fraco, não. Claro que pode ser um bom reforço. A Série B é um degrau abaixo. Não dá pra gente falar, olha, é o mesmo nível da Série A. Não é. Mas pra um cara que saiu da forma como ele saiu, Pascoal, Sormani, Flavinho, Silva... Não, você me chamou de Pascoal, tudo bem. É verdade. Mas não tem problema. É que vocês são duas referências, então... Vocês meio que estão incorporados um no outro. Mas beleza. Então, Sormani, ele chega numa situação aí melhor do que quando ele saiu do clube. Porque, ainda mais, com a concorrência que ele tem ali, o Roger, que até agora não conseguiu se achar no Corinthians. Você tem lá o Jonas, pai do céu. Né? Pai do céu. O Matheus Matias não joga. Inclusive, o Matheus Matias está sendo emprestado por Guarani, Pascoal. Você tem essa informação aí? Está sendo emprestado por Guarani. O Guarani também quer emprestar o Longini de volta. Que jogou no Guarani, foi bem na Série B do Campeonato Brasileiro. O Guarani quer também a permanência do Longini lá. A Ponte Preta tem interesse também na contratação dele. A Ponte Preta que é o Matheus Ribeiro, o Longini. Ponte Preta que também não subiu, né? E a Ponte Preta que também não acertou o contrato com o treinador, porque a renovação de contrato não andou. Quem? Guto Ferreira. Não. Aquele outro lá. Agora me saiu da cabeça. Gilson Kleina. Fez a proposta, o Gilson Kleina não respondeu, o presidente ligou 2 vezes. Por isso precisa contratar zagueiro. Qual? Morreu o interesse no Gil mesmo? No quem? Gil não tem como, mano. Morreu? Não tem como. Nunca diga nada tem como no futebol, Pascoal. As coisas mudam. Um zagueiro que eu não consigo entender. Por que não veio pro Corinthians? Que fez o jogo sagrado com a gente ontem, que é o Leandro Castan. O Corinthians ele tentou, hein? 3 oportunidades. Não tentou.
Como não? O Corinthians disse que era caro. Não. Houve até uma entrevista com o dirigente. Não tentou. Eu falei na época, não tentou. Não tentou, não. O pai do Cassiano não teve conversando com o pessoal do Corinthians? Não. Não teve, mano? Não teve. Uma época teve sim, bem. Não teve. Ué? Não teve. Gente, ontem o Leandro Castro até contou que o Maxi Lopes ligou pra ele e falou, tô indo pro Vasco, vamos. Mas era diferente, porque o Corinthians, quando ele tentou... Não era diferente, né? Inclusive, uma das vezes que o Corinthians tentou foi antes do problema que ele teve. Não, tô falando depois. Você tá falando de 3, 4 anos atrás. Tô falando agora recente. Mas o Corinthians, ele tentou em outras vezes. Ele pode não ter feito, então, a proposta oficial, mas... O Corinthians precisa... Olha, o Corinthians precisa hoje um zagueiro urgente, bom. Tá certo? Lateral esquerdo, eles vão apostar nesse menino. Carlos Augusto. Precisa ter mais um. Precisa de um centroavante bom. E um meia. Bom. Um meia. Aí eu acho, se o Carille vem, se o Carille vier, que eu acredito que ele venha, com 3 caras aí, pelo menos 2 bom, bacana, e um que pode vir a ser algo, eu acho que o Corinthians pode vir com um time forte. Mas pera lá. Esse... Pode ser, o quê? O Sassá? Ele não é esse jogador. Não, eu não tenho a informação que o Sassá vem pro Corinthians. Só colocar como exemplo aqui. Eu hoje traria, já falei, hoje traria Rafael Sobis. Então, mas esse também não é esse cara, Benja. Eu traria o Rafael Sobis. Hoje o Rafael Sobis não é esse cara que vem pra desequilibrar, não. Pra mim é um baita jogador. Ele foi, hoje não é mais. Mas por que ele foi? Eu acho que ele foi, as coisas acontecem, Benja. A vida ela é cíclica, ela tem um começo, um meio. Eu não acho. Enfim, eu traria o Rafael Sobis hoje. É isso que eu te falo a respeito do Rodrigo Caio. Você falou, o Rodrigo Caio quase deu pela... Hoje em dia, não é mais isso. Vale o Arão. Não, mas, senhor Mano, eu ainda acredito, porque o Rodrigo Caio é jovem. O Rafael Sobis, ele já tá terminando a carreira. Quantos anos tem o Rafael Sobis? Sim. 33. É diferente. Você quer o Thiago Neves? Thiago Neves, sim. Thiago Neves é mais velho que o Sobis. Mas tá jogando muito. Não, então não é a idade. Não é só a idade. Não, mas você não, Thiago, peraí, então você não é a idade, mano. Uma coisa, não, você falou do Sobis, olha a idade. Você confundiu as coisas. Uma coisa, por exemplo, o cara tá jogando em alto nível como titular e tem uma certa idade. Outra coisa é o cara tá no banco, Benja, não rendendo o que ele pode render e já ter uma certa idade. É diferente a situação. Gente, o Rafael Sobis tem 33 anos, o Thiago Neves tem 33 anos. Rafael Sobis tá voando. Não, não tá, Benja, não tá. O Rafael Sobis hoje, ele não é a terceira opção do... Mano, o Léo Moura não tava voando, o Cortez não tava voando, o Jael não tava voando, o Cícero não tava voando, o Ego não tava voando. O David, ele joga, quando não jogam os titulares ali, ó, é o David que é a opção, o Rafinha é a opção, o Rafael Sobis não é mais. Você tem que saber o que o jogador é capaz de entregar. Joga no Corinthians. Fácil. Acho que tem bola. Não, mas peraí. Jogar no Corinthians hoje com esse time capenga que tem lá, tá na cara que ele joga. O time é bom ou é capenga? Tem hora que você fala que o time é bom, não tem treinador. Tem hora que você fala que ele é capenga. Quem você vai falar? Quem é melhor, o Cleison ou o Rafael Sobis? Tô jogando individualmente. Não dá nem pra comparar, mano. Não dá pra comparar. Só um minuto. Quem é melhor, o Romero ou o Rafael Sobis? Dá pra comparar, mano. É isso que eu tô falando, senhor Mani. Eu não tô falando que o Rafael Sobis ele não tem bola pra jogar. Ele tem bola pra jogar. Porém, quando vocês falam, esse time é uma porcaria, não, o time não é uma porcaria. Em algumas situações, você pode fazer um comparativo. Por exemplo, o Sobis com o Romero, o Sobis é mais jogador. Com o Cleison, ele é mais jogador. Eu vou dizer um negócio. Só que ele não é esse cara que pode, chegou o Rafael Sobis pra resolver os problemas. Mas não tem esse jogador que chega pra resolver o problema, mano. Jogador que chega pra... O Thiago Neves seria esse jogador. Não, o jogador que chega pra resolver é o Neymar, que não vem, esses caras. Não, o Thiago Neves seria... Olha aqui, olha aqui. Traz o Carille, mas precisa de um presente de Natal pra torcida. O Sobis. Enquanto não tiver um presente de Natal da torcida, o Thiago Neves, o Sobis, o Sassá, o Gil, o Pablo, seja lá quem for, se não tivesse presente de Natal... Se chegasse, você falou os jogadores aí. Peraí, eu queria terminar um negócio, só um parênteses aí, porque você falou, olha, se chega 3, 4 jogadores aí pra resolver. 3. Não, 3 jogadores, então vamos lá. Um zagueiro? Gil, chega lá um Gil, o zagueiro do naipe do Gil. Chega lá um lateral esquerdo, que agora foi vendido pra Rússia, mas o Ayrton Lucas. Ou então o Renan Lodge. Não, tô colocando como exemplo. São jogadores aí que vêm... Não, mas gente, tô colocando como exemplo os jogadores que viriam pra resolver. E traz um Thiago Neves, e lá na frente traz um jogador... Resolve qualquer time. 4 jogadores. Então, mas é que tá. Você resolve todo mundo. Você resolve qualquer time. Se você colocar esses caras no Fortaleza, o Fortaleza vai brigar pelo time. A partir do momento, o cara falou aqui Ibra, Neymar, eu tô dando os jogadores aí. O cara não, né? O cara não sou o cara. Pô, mas você que é o produtor. Você tá aí, meu. O cara, você é o comandante do programa. De cocô. Mas não é assim também. Olha, o cara aí, você sentiu mal? Lógico. Vai chorar. Você é sangue do meu sangue.
Não, o que eu queria falar. Lógico que falou, mas o que eu queria falar do Sobis é o seguinte: eu discordo quando você fala, não, mas nesse time capenga o Sobis joga. Negativo. O Rafael Sobis, pra mim, hoje é titular no Corinthians, titular no São Paulo, titular no Santos, titular no Flamengo, titular no Vasco, titular no Atlético Mineiro, titular no Grêmio hoje, talvez não, titular no Inter. Eu não acho. No Inter, você tira quem? Não, mas tudo bem, você tem direito de não achar, não estou discutindo isso. Eu estou falando que eu acho que, na minha opinião, o Rafael Sobis, se vier pro Corinthians, eu traria. Mas é que ele não está jogando Você falou... A gente está se baseando no Rafael. Ele não está jogando por outro motivo. Ele falou uma coisa muito importante aqui. O Léo Moura não estava jogando. O Cortez não estava jogando. O Jael não estava jogando. Cabe ao treinador... Escuta, esse cara tá lá, não está sendo aproveitado, mas eu vi o campeonato, ele fez alguns jogos. Conheço o cara. Conversei com ele, conversei com o preparador físico. Traz que eu dou jeito. Pode trazer que isso aqui vai jogar. Aí que vai o trabalho do treinador. Aí é que vai o trabalho do treinador. Montar o time com um pouco mais. Exatamente. Como que é o que o Grêmio faz. Exato. O Grêmio vai o que o Palmeiras faz é bico, bicho. Você vai lá e vai comprando. O Grêmio não foi atrás do Kimmich. Claro. Ele contratou o Léo Moura. Sim. Ele não foi atrás do Alaba. Ele contratou o Cortez. Ele não contratou o Lewandowski. Ele foi lá e contratou o Jael. E quase ganhou uma Libertadores. Ganhou ano passado. Nesse quesito, você tem razão. Ganhou também, uma. Assim como ganhou o Flamengo e quase também. ganhou. Foi quarto Vai lugar no trazer campeonato. 3 jogadores aí que fazem a diferença. O Corinthians precisa de criatividade. Precisa ter. Como sempre teve. Quando contratou o Jusilei, quando contratou o Paulinho, quando contratou o William. Não, mas era outro William não, Christian, Ralf, mas era um outro Bruno momento, César. Era um outro momento que o Corinthians ele estava acertado já, era um time montado, e aí você solta esses jogadores aí dentro de um time que já está dando certo. Vai precisar, mano. Vai precisar de criatividade, sem dinheiro. Mas hoje, Flavinho, o Corinthians ele não pode mais ficar apostando em jogadores que são promessas. Mas esse o Rafael Sobis não é promessa. Não, peraí, eu tô colocando, não tô falando só do Sobis, gente. Eu tô falando Mosquito, Michel Macedo. Isso aí só vem pra... André Luiz. Esse aí vem pra completar. É mais do mesmo, senhor Mano. Sim, mas, mano, o Corinthians não vai parar nisso. Você quer que o Corinthians contrate 35 jogadores de nível A? Não dá. Isso aí isso faz parte, Veja, quando o Corinthians contratou esses jogadores, eu falei, o Corinthians está trazendo mais do mesmo. Eu falei, o Corinthians hoje, já que diz que tem pouco dinheiro para investir no futebol, ele precisa dar um tiro certo. Ele não pode dar um tiro com a luz apagada. Rafael Sobis não é mais do mesmo. Mas não é esse jogador que você fala, olha, vai chegar, vai resolver os problemas. Se for para gastar no Sobis, gasta um pouco mais e traz o Thiago Neves, é isso? Óbvio. Gente, hoje o Thiago Neves é muito mais realidade. Esquece de avisar. Gente, o Thiago Neves é uma posição, o Rafael Sobis é outra. Eu não tô falando de posição, Beija. Eu tô falando de protagonismo dentro de campo. O cara que veste a camisa e vai jogar. E a torcida vê. Eu tô julgando a posição que ele atua. Eu tô julgando o status do jogador hoje. O Rafael Sobis... Você sabe que é o pior? Que você não aprende. Todo ano você fala que precisa ter. Aí o Corinthians ganha com um time mais ou menos. Aí o Corinthians ganha... Tudo. E nunca é com aqueles jogadores que você fala tudo. Mas peraí. O futebol mudou. Olha aqui, o futebol mudou. É um cara que ele consegue extrair o máximo de cada jogador. O futebol mudou. O Corinthians não é time. O Corinthians não é o Palmeiras hoje que tem dinheiro para dar com pau, entendeu? Concordo com o Flavinho, hoje tem que ter criatividade. O Corinthians mostrou nos últimos anos que cansou de trazer jogador que ninguém dava nada e virou, tá certo? Mas errou em vários. Também, óbvio que errou em vários. Não existe time que contrata, Claro. Quanto foi teu acerto? 99%. Não tem. O Palmeiras contratou uma porrada de jogadores nesses anos todos. Quantos não deram certo? Agora, o São Paulo contratou. Como é que surgiu? O Flamengo contratou quantos jogadores aí que não deram certo? Vários. Vários. O Grêmio contratou um monte de jogador que na época toda a gente aqui, o Grêmio tá de sacanagem. Foi campeão da Libertadores, é o futebol mais bonito do Brasil. Mano, as coisas mudaram. Mudaram nada. O Corinthians ele não pode ser no Campeonato Brasileiro, Benjamin, um mero espectador. Mas o Corinthians foi um mero. Ele precisa brigar por alguma coisa. Esse ano foi um ano diferente. Ano passado, o time que não tinha estrela nenhuma foi campeão brasileiro. Não, estrela tinha. Não, quem? O Jadson é estrela. Não. O Rodriguinho é estrela, Cássio. não. Pro cenário do futebol brasileiro, claro que é. O time do Corinthians ano passado. Rodriguinho chegou no Corinthians, Rodriguinho chegou no Corinthians, ninguém queria, lembra? Ele foi emprestado pro Não Grêmio. jogava. Aí começou a emprestar pra Deus e o mundo. Foi emprestado pro Deus Grêmio. e o mundo não. Quando ele sai do Grêmio, ele volta já com aí voltou do Grêmio, eu cansei de ouvir falar, Rodriguinho, como é que você fala?
Rodriguinho. Não, mas quando ele retorna do Grêmio, aí lá, ele começa a jogar, mano. Tá jogando muito no Grêmio. Você só quer jogar, não adianta. Você quer time de estrela, vai torcer pro Palmeiras. Peraí, que estrela? Peraí, estrela onde? Lógico que você quer estrela. O Renan Lodge é estrela. O Renan, não, torce pro Renan Lodge hoje é o melhor lateral do Brasil. Você vai torcer pro Palmeiras agora? Não tá entendendo? Ele quer jogar. Ele quer o Renan Lodge. Não, citei o Renan Lodge. É estrela o Renan? É o melhor lateral do Brasil hoje, esquerdo. Não, pela seleção foi o Renan. Por que o Renan foi eleito lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro? Coisa mais absurda. Mas peraí, eu ainda acho que o Ayrton joga no Corinthians. Tem o Dodô, tem o Vitor Luiz, tem o Bruno Cortez. Pode pegar aí. Tem até o Diego. O René, melhor lateral esquerdo do Campeonato. Mas vocês ficam levando a sério essa lista de o melhor lateral esquerdo, quem que é? Pra mim? Diego Barbosa. O melhor lateral esquerdo é o Renan. Peraí, vocês ficam levando a sério essa lista de melhor time do Campeonato Brasileiro, velho? Mas é uma lista, com todo mundo. Mas o negócio é o seguinte, com relação aí aos laterais, eu citei algumas peças aqui que eu acho que são viáveis. Por exemplo, o Leandro Damião, que eu disse que o Corinthians deveria ter ido atrás há muito tempo. Esse ano no Inter jogou muito. Tem no envolvido. Jogou muito. Jogou muito. Tá acabando o contrato dele com o Internacional. Vence agora, dia 31 de dezembro. Pascoal. E ele terá passe livre. Não, isso tem razão. Ele vai permanecer. Não sei se ele vai permanecer. O Leandro Damião está no mercado. Por incrível que possa parecer, deve renovar com o Inter. Mas está no mercado. O Santos não pagou nada ainda. O Santos não pagou e ele vai ter passe livre. A gente achava que o Corinthians fazia... Quando que o Guerreiro volta, ô Pascoal? Só em abril. Só abril? Só abril. O Damião livre do mercado e o Santos com um pacote enorme para pagar. O carnezão que o Santos tem ali é um negócio impressionante do Leandro Damião. E aí, o cara livre no mercado, você indicaria? Mas a situação do Santos com o Leandro Damião já está quitada. Não está, não. Quitada como? Não, peraí, quitada não. O Santos ele fez um acordo, Sormani, ele tem que pagar mais 2 parcelas ainda de 5 milhões. Não, isso aí fora a dívida que tem com o Leandro Damião, que acho que é 100 mil reais por mês que o Santos paga. O Santos tem uma dívida com o Leandro Damião, se eu não me engano, é de 100 mil reais por mês. E o Santos tem mais 2 parcelas ainda de 5 milhões para pagar para aquele grupo. Acho que a Doi. É isso, a situação já está administrada assim. Sim, mas ele está livre no mercado. Mas o Santos ele fez um acordo, ele não tem mais essa pemba toda para pagar, mas se ele terminou o contrato com o Internacional, ele não tem mais vínculo. Com o Santos não, mas ele vai continuar recebendo percentual pelo acordo que foi feito com o jogador. Você acha que é viável para o Corinthians contratar o Damião? Eu acho que é complicado agora, Pascoal, porque o Leandro Damião foi um dos principais jogadores do Inter, cara. Eu acho que o Inter vai fazer um esforço enorme para ficar com ele. E hoje o poder financeiro do Inter talvez seja superior ao poder financeiro que o Corinthians tenha para poder assediar algum atleta. O Corinthians aí entra uma proposta. Então, mano, como é que você indica o Renan Lodge? Não, Pascoal. Como é que vai contratar? Gente, eu não indiquei. Eu coloquei como exemplo alguns jogadores que poderiam vir para o time do Corinthians para solucionar o problema. Mas você está citando jogadores que não vêm. Mas o Ben falou, quem você traria? Aí ele fez uma ironia falando, você traria o Neymar, você traria o Ibra. Não, eu citei jogadores dentro do mercado interno. Mas não dá para trazer esse cara, mano. Eu citei jogadores, Benjamin, com potencial que poderiam vir. Então tudo bem. Então cita um outro lateral sem ser o Renan Lodge. Pronto. Pode vir mesmo. Gente que pode vir. Dentro da situação, por exemplo, o Corinthians ele vai manter o Carlos Augusto. Esse vai ser titular. Para compor elenco. Não. Quem chega para resolver. Não é o mais do mesmo, como você fala. Vamos lá, tirando o Renan e o Ayrton Lucas. O Thiago Neves, foi embora. Você falou 3 jogadores. Eu traria o Gil, o Thiago Neves e traria um centroavante Broca. O Leandro Damião. Eu traria o Leandro Damião. Eu traria esses 3 jogadores. Investiria pesado nele. Gil, Thiago Neves e Leandro Damião. Porque, mal ou bem, o Corinthians já tem o Carlos Augusto, que é um cara que ele vai apostar. Mas na função, por exemplo, de centroavante, não dá pra falar, o Gustavo é meu 9. Então você vai ter que contratar um cara broca. Para jogar do lado do Jadson ali, tem que ser um cara também que venha para fazer as vezes ali que o Thiago Neves tem feito no Cruzeiro. Protagonista. E pra zaga, que eu acho que é o setor mais carente que o Corinthians tem hoje, tem que trazer um cara que venha para decidir também. Pode ser um cara do nível do Gil, pode ser um cara do nível do Pablo, pode ser um cara do nível do Balbuena, mas tem que ser desse nível. Não dá para falar, o Henrique é meu zagueiro. É o cara que vai dar a experiência que o Léo Santos precisa. Não é. O Corinthians precisava dessas 3 posições. O Ben, pelo que você tem de informação do Corinthians, tem dinheiro para isso? Esses 3? O que eu posso garantir é o seguinte, não vai pagar 600, 700, 800 mil reais para jogador nenhum. O Thiago Neves deve ganhar mais ou menos. Agora, se as coisas mudam, aí eu já não sei. A informação que eu tenho era essa. Não vai. Ouvi de uma pessoa o seguinte, loucuras não vamos fazer. A conta virá para outros clubes aí. A frase foi essa. A conta é pesada. Tanto que o Corinthians está conseguindo, junto à Caixa Econômica, não pagar a parcela total dos meses de dezembro e janeiro
do estádio, vai pagar 2 milhões só, 2 milhões por mês. E aí depois volta a pagar. A conta vai chegar para certo dia. O Corinthians está numa pindaíba. Por causa dele? Por causa dele. Então ele fica falando de gestões de outros times, como se o Corinthians fosse o Palmeiras ou o Flamengo. Você entendeu? Olha, não vão pagar. Esses caras que estão pagando, a conta vai chegar. São loucos, mas a maior loucura da história do futebol brasileiro, acho que da história do futebol brasileiro, quem fez foi ele. Construindo esse estádio. E ele posa como um grande administrador. Estou aí saneando as dívidas do Corinthians, não pago isso, não pago aquilo, não pago aquilo. Mas a grande dívida que o Corinthians jamais vai conseguir pagar, segundo você mesmo, e eu concordo com você, quem fez foi ele. Eu quero deixar bem claro que eu falei no dia. Sim. Eu falei, não vai pagar nunca esse estádio. Eu falava. Mas está tendo que pagar. Tá pagando. Desde abril desse ano voltou a pagar. Esse dinheiro poderia ser investido no futebol. A verdade é o seguinte... Você parece um amigo meu que foi reformar, isso é verdade. Um amigo meu foi reformar. 5 milhões por mês. Mas, ô Pascoal, o Corinthians está intermediando um acordo com a Caixa, só uma informação, bem. O CIDS. O Corinthians não é nem em relação ao CIDS. O Corinthians ele está pedindo aí uma diminuição de valor de parcela para 2 milhões nesses meses aí de dezembro e janeiro. Acabei de falar, dezembro e janeiro, 2 milhões. Por causa ele acabou de falar. É bom a gente frisar. Não, mas ele acabou de falar. Você está brincando aqui, o negócio... Eu não estou brincando, ele acabou de falar. Ele tá dizendo que não vai pagar. A Arena não terá arrecadação nesses 2 meses. Dezembro e janeiro não. Pode pagar, eu vou te falar uma vez. Corta no pescoço, irmão. Então, isso é mais grave ainda. Dezembro e janeiro não tem arrecadação. Ele acabou de falar a mesma coisa. A outra proposta que o Corinthians tem, e ela não foi viabilizada ainda, é de reduzir para 50% as prestações. Para que entre metade da bilheteria para o Corinthians e a outra metade para pagar. Mas isso não está aprovado ainda. Óbvio que não. Aliás, não pode aprovar. Isso é dinheiro público. Não pode aprovar. Cara, vamos ajudar a coisa, vamos dobrar o prazo. Vai dobrar o prazo de pagamento. Também quero. Então vou lá na Caixa, quero pagar metade de tudo. Lógico. Isso não existe. Vou querer comprar uma casa também. O Corinthians pode ser, exato. O Corinthians pode ser que não consiga pagar a integralidade do estádio, mas integralidade do estádio é uma palavra tão difícil como organizacional. Fala integralidade, vai lá. Integralidade. Mas está deixando de entrar dinheiro. Não, irmão, você é louco. Bom, vamos para o WhatsApp, que tem mais gente querendo participar do programa. Roda aí.